grande reivindicação, e aí eu não estou colocando em ordem, ok? Ela aparecia como um conjunto de propostas de mudanças. É o direito à educação. As escolas, houvesse escolas públicas, fossem privadas, a grande maioria não aceitava, as mulheres não tinham o direito de educação. Mais uma vez, é claro que essa reivindicação tinha um corte grande de acesso, do ponto de vista de classe e do ponto de vista racial. Porque quando as mulheres formalmente ganham este direito de educação, se a educação não é pública, não é ampla, não é universal, ela não é para todas as mulheres. O terceiro direito extremamente importante foi o direito de trabalhar fora sem a limitação do controle dos maridos. E, o que é mais incrível, sem as oposições de algumas organizações sindicais. Algumas de vocês aqui, quem já tiver lidado mais com essa história do direito do trabalho, deve se lembrar que a CLT no Brasil, que é da década de 40 já, a CLT dizia que o marido podia pedir a demissão da esposa, que trabalhava fora, caso o trabalho dela atrapalhasse o funcionamento da família. Então, quando a gente diz, é claro que às vezes as pessoas dizem, mas isso era letra morta, mas por que pôs lá? Na hora que precisava, não era letra morta. E se aparecia, era porque refletia uma relação real na sociedade. Além disso, havia também processos sindicais, às vezes extremamente agressivos, quando se considerava que as mulheres estavam roubando o emprego dos homens. A entrada das mulheres em determinadas áreas de trabalho significava ou aparecia como uma competição. Ao mesmo tempo, eu queria lembrar a vocês, não sei se algum de vocês lembra aqui, por sorte, minha memória é seletiva, eu lembro dos fatos e esqueço os nomes. Num período recente, mais ou menos começo da década dos anos 2000, um juiz ou promotor de São Paulo, do estado de São Paulo, não era da capital, deu uma sentença para uma mulher, dizendo que ela perderia o direito de cuidado, a autoridade sobre o filho, se ela não largasse o emprego para cuidar do filho. Aí você pergunta, e quem que vai sustentar o filho? E qual é o direito dela ao trabalho? Como pode uma autoridade pública refletir um pensamento que é tão tradicional como a hierarquia de papéis que não permite às mulheres o espaço público? O trabalho, o direito ao trabalho. E muito mais, nesse caso, eu estou falando de um ponto de vista geral, mas havia também uma coisa concreta. A resposta da mulher era, se eu não trabalhar, como é que eu pago a comida do meu filho? Como é que eu sustento meu filho sem trabalhar? Mas é uma demonstração muito clara de que essa ideia do direito ao trabalho como uma necessidade real de homens e mulheres, não apenas de autossustentação, mas de se colocar no mundo, de se colocar no mundo público, né? E quando eu prefiro usar a palavra trabalho do que carreira, porque nem sempre é carreira, né? Aliás, na maioria das vezes, não é carreira. Mas mesmo assim, não sendo carreira,
essa pesquisa que a gente fez junto com o Gustavo Venturi sobre as mulheres na sociedade brasileira, no mundo público e privado, que o apresentador mencionou aqui, ela foi feita 2 vezes, no final dos anos 90 e depois, 10 anos depois, em 2008. E quando se fez uma pergunta para as mulheres em geral, que dizia, nos últimos anos, nas últimas décadas, qual foi a grande melhoria na vida das mulheres? E a primeira resposta foi o direito de trabalhar fora. Porque isso nos dá uma capacidade, uma autonomia, uma vida própria, uma independência. E olha, não estou fantasiando que todo emprego é bom, que todo trabalho é bom, que não é cansativo, que não tem exploração. É claro que sim, né? E nós precisamos melhorar as condições de trabalho e melhorar a igualdade entre mulheres e homens nesse mundo também. Mas uma coisa essencial para as mulheres, voltando ao final do século XIX, era exatamente construir as condições de vida independente, de ser um sujeito da sua própria vida, e o trabalho é central nisso. A quarta reivindicação, que apareceu com algum peso, mas era menos corriqueira, menos presente, era a participação política mais ampla do que a questão do voto apenas. A legislação, na maioria dos países, naquela época, proibia as mulheres de se filiar em partidos políticos. E nos sindicatos. Então, não era apenas que havia uma oposição, havia uma proibição que foi sendo vencida, né, e mudada. Esse período, que é conhecido como a primeira grande onda do movimento de mulheres, ele vai trazendo mudanças e modificações na sociedade em vários aspectos. Mas, ao mesmo tempo, uma parte importante da dominação, dessa opressão, dessa dificuldade de se colocar como, dessa impossibilidade de se colocar como seres autônomos e independentes, permaneceu. E nós temos uma grande mobilização novamente no movimento de mulheres na década de 60. Mas vamos lembrar que foi lá naquele período que surgiu a ideia do Dia Internacional das Mulheres. E como é isso que nós estamos comemorando, vale a pena lembrar um pouquinho da história. Foi em 1910, na segunda conferência de mulheres socialistas, realizada em Copenhague, que se propôs a criação de um Dia Internacional de Luta das Mulheres. Até esse momento, nesta proposta, não havia uma data certinha. Cada país comemorava, a ideia era que fosse no período de fevereiro, começo de março, mas cada país realizava de acordo com a sua história. Tinha havido 2 experiências de Dia Nacional das Mulheres, realizado pelas mulheres socialistas dos Estados Unidos, em 1909 e 1910. E foi inspirada nesta experiência que a Conferência Internacional propôs criar um Dia Internacional das Mulheres que fosse comemorado em todos os países. Portanto, ela surge, inclusive, a partir de um processo de organização de mulheres trabalhadoras, de militantes políticas, de mulheres que queriam uma mudança social mais ampla. E ganha espaço, mas ela vai sendo comemorada em datas diferentes em diferentes países. Vai ser apenas em 1921,
quando uma nova conferência de mulheres socialistas propõe que a data passasse a ser comemorada no dia 8 de março. E passasse a ser comemorada no dia 8 de março, porque o dia 8 de março foi o dia da grande mobilização das mulheres no processo da Revolução Russa. No início da Revolução Russa, foi a greve das mulheres trabalhadoras, que começou com as da indústria têxtil, mas foi um movimento, porque era um movimento social amplo, já havia um início de um processo revolucionário. E no calendário russo, que era diferente do calendário ocidental, essa data ainda era final de fevereiro. Mas, pelo calendário ocidental, era 8 de março. Então, foi a partir dessa data que se fixou uma data, 8 de março, como Dia Internacional das Mulheres. E ele passou a ser comemorado aqui e ali, às vezes não era, dependia do grau de organização, dos processos em que as mulheres estivessem mais organizadas ou não. Voltando à década de 60, quando o movimento de mulheres retoma um processo de mobilização e retoma uma nova plataforma de reivindicações amplas, esse 8 de março revive como uma data de mobilização e de manifestação. Não é que ele tenha deixado de existir antes, mas ele praticamente ficou isolado em pequenas manifestações, não tinha esse caráter tão reconhecido publicamente como ele vai ganhando depois dos anos 70. Mas quando a gente tem esse segundo grande processo de mobilização das mulheres por direitos, é muito interessante a gente comparar os direitos que passam a ser centrais na reivindicação. E, novamente, volta o trabalho. O tema do trabalho, principalmente com a ideia de trabalho igual e salário igual, porque agora já era perceptível, né, a participação e a entrada muito maior das mulheres no mercado de trabalho pago. E aqui eu ainda não falei nada sobre trabalho doméstico. A reivindicação se começa a perceber com mais clareza a desigualdade salarial entre mulheres e homens. A segunda questão foi vir à tona de uma maneira muito forte a cobrança pelo reconhecimento do trabalho doméstico como trabalho. Do trabalho doméstico como uma contribuição social das mulheres. Uma contribuição econômica para a sociedade. E que não podia ser só das mulheres. É aí que começou a aparecer de maneira muito forte esse debate sobre a dupla jornada e reivindicação, no caso do Brasil, que já vai ser nos anos 80, a reivindicação por creche pública, para que o Estado, a sociedade, assumisse a sua responsabilidade pelo trabalho doméstico. E do ponto de vista de direitos civis, vamos chamar assim, uma reivindicação mais forte, que não se manifestou em legislação necessariamente, de uma igualdade social entre mulheres e homens. Mas havia uma outra questão muito forte, que quase não apareceu naquela primeira onda, que era o controle das mulheres sobre o seu próprio corpo. A denúncia da violência sexual e da violência doméstica, como um elemento de controle sobre as mulheres e, portanto, de negação dessa igualdade entre mulheres e homens. E nós já estamos agora num período que, a partir dos anos 60, o processo de reprodução
já não é mais tão impossível de ser controlado, porque há o aparecimento massivo da pílula anticoncepcional, que aparece na década de 60. Então, esses processos vão permitir que as mulheres reivindicassem outra possibilidade de relações afetivas do ponto de vista também da sexualidade. E mais do que isso, afinal de contas, uma ideia de que o controle sobre o corpo e a sexualidade não podem ser automaticamente vinculados à reprodução. Isso vai aparecer de maneiras diferenciadas. Por um lado, na reivindicação de acesso a anticoncepcionais, mas também na reivindicação de que as mulheres pudessem ter uma sexualidade separada da reprodução. E essa sexualidade separada da reprodução é tanto a liberdade, né, que agora o Brasil tem um processo interessante sobre... Não sei se é interessante. Tem um processo específico sobre a forma como, por exemplo, o divórcio foi aprovado no Brasil. Havia uma luta pelo divórcio pequena, pouco aparente, nos anos 60, um pouquinho, mas depois de 60 até começo dos anos 80, nós vivemos num período de ditadura militar, então ninguém reivindicava praticamente nada. E foi no meio desse processo, em 77, que o divórcio foi legalizado no Brasil, foi aprovado. Então, ele não foi uma marca de um processo de briga amplo, vinculado à ideia de liberdade, quando isso, por ser num processo, no período, no meio da ditadura, né? Então, quando aparece essa questão, ela aparece do ponto de vista das relações pessoais mais amplas, no movimento estudantil, movimento hippie, nas mulheres organizadas, uma ideia de um direito de vida, de liberdade, de sexualidade de maneira diferente. Isso vai ser uma marca extremamente grande desse movimento dos anos 60. E, junto com isso, não há possibilidade de controle efetivo da reprodução se as mulheres não podem interromper uma gravidez indesejada. Então, junto a isso, nos países da Europa, vai ser nesse período dos anos 60 e começo dos anos 70, que é essa segunda onda do movimento de mulheres, que a grande maioria dos países modifica a sua legislação de aborto. E legaliza a interrupção da gravidez em quase todos os países até a 12ª semana de gestação. Existem algumas diferenças entre um país e outro. Às vezes, a legislação é um pouco diferente, mas, majoritariamente, é esse o processo. E como aqui a gente está no Ministério Público, vale a pena lembrar 2 processos de luta extremamente interessantes, como isso aconteceu. Nos Estados Unidos, foi basicamente uma luta legal, havia o movimento, a mobilização, havia a luta geral das mulheres, o movimento de mulheres levantava isso. Mas alguns de vocês devem conhecer, foi um processo judicial de uma mulher que já tinha 2 filhos, pobre, engravidou, queria interromper uma gravidez, e entrou na justiça para ter o direito de interromper a gravidez. E o caso foi até a Suprema Corte, e a Suprema Corte deu esse direito a ela. Muito tarde, ela já tinha tido o filho. Mas isso virou a lei americana, o processo legal americano. Na França,
tem um outro processo semelhante. Também é uma mulher de classe média baixa, que quer interromper a gravidez, e entra na justiça com o apoio de grupos de mulheres, de grupos de advogados, e entra na justiça para interromper. Eu estou dando esse exemplo porque eu vou falar uma coisa que pode não ser verdade, vocês me contestem depois. É mais da história de vocês do que da minha. A impressão que eu tenho é que no Brasil é bem menos comum a mudança de legislação a partir de casos individualizados. Como o nosso processo, ele é frequentemente, primeiro no Congresso e depois no Judiciário, né, o processo é um pouco, acaba ocorrendo mais por um debate geral de uma determinada questão do que um caso específico. É claro que, por exemplo, vocês podem contestar, mas a Lei Maria da Penha não é isso. Mais ou menos. Foi um caso geral, aliás, um caso específico de uma pessoa que foi agredida e ficou com sequelas por causa da agressão. No caso, o marido agrediu, e isso entrou na corte americana, não dos Estados Unidos, né? Mas a condenação do Brasil por não ter reagido, e isso foi criando um movimento, mas o processo de criação da lei não foi em cima do caso dela. A campanha foi, mas o processo de criação da lei não foi. Não é que um seja melhor que o outro. É só que existem caminhos diferentes de conseguir convencer a sociedade de como mudar uma determinada realidade. E além desses processos extremamente importantes, o movimento dos anos 60 também trouxe duas outras questões fundamentais. A opressão e a desigualdade em função da orientação sexual. E, portanto, uma negação de que a orientação sexual que não fosse heterossexual era crime. No caso do Brasil, não era exatamente crime. Era considerado prioritariamente nos códigos de saúde uma doença, um problema. Mas todos nós já devemos ter visto em filme ou o quanto em alguns países isso era crime. Crime, ia para a cadeia, porque era homossexual. Homens e mulheres. Alguns de vocês devem ter assistido aquele filme que concorreu ao Oscar o ano passado, não foi o ano passado? Do cientista que construiu uma máquina para ler os códigos do nazismo. O jogo da imitação. Um cientista brilhante, um estudioso brilhante, e que ficou preso na Inglaterra, porque era homossexual. E o tratamento era brutal. Ele tinha que, além da prisão, o tratamento de receber hormônios para ver se corrigia aquele defeito, né, do corpo e da sexualidade dele. E foi agora que a Inglaterra votou um processo como de cancelamento, vamos chamar assim de anistia, mas é que para nós o sentido é um pouco diferente, mas de cancelamento das condenações que as pessoas tiveram desde aquele período dos anos 60, 50, porque tinha gente que ainda tinha ficha suja, afinal de contas foi condenado uma vez na vida.
Então, um pedido de cancelamento e de desculpa em relação aos homossexuais. Então, esse período é interessante a gente pensar, porque várias dessas reivindicações são reivindicações que ainda são tão presentes na nossa realidade. Né? E dificuldades de reconhecer que o direito das pessoas de ser igual, o direito das pessoas de construírem a sua vida a partir de padrões que não são padrões que contestam as outras pessoas do ponto de vista de contestar valores, padrões, o sentido que a gente chama de regras autoritárias da sociedade para todas as pessoas, mas não são de agredir as outras pessoas ou interromper o direito dos outros. E, nesse momento, no movimento de mulheres também, foi muito forte. Em alguns países, mais forte do que outros. As reivindicações das mulheres negras. O questionamento de que, muitas vezes, esses direitos que eram colocados como direitos gerais para as mulheres, não eram tanto assim, não chegavam da mesma forma para as mulheres negras, ou não levavam em conta uma desigualdade que era marcada profundamente pela desigualdade racial. Às vezes isso gerava conflito, claro, mas nós não temos que ter medo do conflito. O conflito nos permite enxergar os problemas também. E aprender a lidar com eles e aprender a reconstruir relações sociais em outro padrão. Então, voltando a esse período, eu termino para a gente poder passar para uma conversa, para um diálogo. Nós consideramos cada vez mais que o processo de auto-organização das mulheres não pode ser visto como um processo de contraposição à sociedade como ela existe hoje. É o processo de organização das pessoas em torno de busca por novas utopias, por novos direitos, por mudança de relações que permite que a gente avance. E isso é muito importante ser dito, porque muitas vezes esse processo é visto como se fosse um movimento lá fora. E não um movimento que precisa existir em cada lugar, em cada espaço, e principalmente em cada instituição pública que se propõe, ou deveria ser, um espaço de construção de relações igualitárias. E aí não estou me referindo apenas às do campo jurídico. Quantas vezes nós temos problemas de opressão e de desigualdade no atendimento médico às mulheres? Quantas vezes nós já tivemos, e é muito importante que o serviço de saúde tenha um olhar para perceber se as mulheres estão sendo tratadas de maneira desigual no atendimento de saúde. Quantas vezes há uma denúncia das mulheres de que a forma como são atendidas no processo do parto, ou quando buscam ajuda no caso de um processo de aborto, é absolutamente agressivo. Quantas vezes nós temos denúncias que às vezes aparecem menos? Não quer dizer que existam menos. De que o tratamento das mulheres negras no serviço de saúde reproduz a discriminação. Eu trabalhei na área de política para as mulheres na Prefeitura de São Paulo há mais tempo.
há uns 10 anos atrás, e a gente fazia um trabalho importante com os hospitais, com os centros de saúde, de formação, capacitação das pessoas, debate sobre essas questões, por várias questões. O serviço de saúde é uma porta de entrada de reivindicações, embora não pareça. Mas eu imagino que vocês aqui, que lidam com violência contra as crianças, por exemplo, sabem quantas vezes, ou violência contra as mulheres, o canal de entrada é pelo serviço de saúde, não é pela delegacia. É o médico, a enfermeira, o atendente, que percebem, né, e que conseguem, portanto, detectar que tem alguma coisa ruim acontecendo ali com aquela criança, com aquela mulher, com aquela pessoa. A escola, não precisa dizer, essa é mais óbvia na cabeça de todo mundo, né? O quanto a escola é um espaço que desenvolve as relações e as formas de interação social e que, portanto, deveria ser um espaço que propõe uma sociedade com mais igualdade. E podemos olhar todas as instituições. Isso só será possível se a gente tiver, de fato, uma sociedade organizada e que ache que o poder público tem esse papel. Que cobre de vocês, de nós, eu agora não estou no poder público, então, de mim como movimento, como militante, como cidadã, né? Mas nós estamos em momentos diferentes, em lugares diferentes. E se essa demanda se coloca de maneira distinta, dependendo do grau de responsabilidade que nós temos em cada espaço, no essencial ela é a mesma. É a reconstrução de relações sociais, de formas de organização, de direitos e manifestações cotidianas que façam um mundo em que, de fato, aquela primeira ideia de que a igualdade entre mulheres e homens, e aí eu estou insistindo que é muito importante que a igualdade racial faça parte disso, seja um dos elementos estruturantes da reconstrução de uma sociedade que se quer igual. E ela não será igual automaticamente. Romper com esses padrões exige de nós envolvimento, dedicação, compromisso e antena. Porque nem sempre a gente percebe as formas como a opressão e a desigualdade se manifestam. Essa percepção também é um aprendizado e um exercício que é bom de fazer. Às vezes dói. Né? Às vezes a gente pensa, é mais fácil se eu não tivesse visto isso, se eu não tivesse... Mas é o mais fácil que não vale a pena. Só vale a pena, de fato, pensar num mundo para todos nós, se esse mundo for igual. Muito obrigada. Vamos abrir para debate? Alguém vai coordenar? Como é que vai ser? Não sei porque eu não combinei, só me falaram que eu tinha um tempo e depois um debate. Vamos abrir para perguntas. Boa tarde. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a proposta, da fatídica proposta da reforma da Previdência e do que eles estão trazendo de igualdade de idade para aposentadoria. Vai de uma em uma? Seu nome? Oi, o meu nome é Diva, eu sou assistente social e trabalho no GVID. Claro. Então, só para a gente se dirigir assim, né? A proposta de reforma da Previdência, da forma como ela vem sendo apresentada,
eu acho que ela tem ela parte de 3 equívocos fundamentais. O primeiro é que ela apresenta uma visão distorcida do que é a seguridade social no Brasil. E se você é assistente social, sabe bem o que é o processo e o conjunto da seguridade social. A Previdência Social é uma das pernas da Seguridade Social, extremamente importante, e nós aprovamos essa ideia, esse conceito, essa visão global de Seguridade Social, que tem a Previdência, a assistência social, a saúde, na Constituição de 88. A Constituição de 88 é um marco extremamente importante de direitos sociais, usando uma linguagem que várias pessoas usam, é um marco extremamente importante civilizatório do país. Porque define que cabe à sociedade no seu conjunto garantir condições de vida dignas de sobrevivência para todas as pessoas. Então, por que eu acho que o primeiro equívoco é esse? Porque está separando o conceito geral de seguridade social, isola a Previdência e, incorretamente, está apresentando um déficit da Previdência que é falso. É falso porque, se você tira as formas de financiamento, é claro que vai faltar dinheiro. E houve um processo no Brasil, durante um período, de ir retirando parcelas do financiamento da Seguridade Social como um todo. A outra questão, ainda nesse primeiro elemento negativo, é que a Seguridade Social e a Previdência, ela e é assim no mundo inteiro, corretamente. Os países que têm Previdência como parte de um processo de Seguridade Social, têm um aspecto de financiamento público. E no Brasil, virou um erro achar que deve haver financiamento público. Claro que não deve ter financiamento público para qualquer coisa. Mas para direitos sociais, para a construção de condições dignas para as pessoas, é óbvio que deve haver. O segundo grande problema, que tem um pouco essa relação, é que a nossa Previdência Social e eu acho que é correto, há gente que acredita que não é correta, é um processo solidário. E solidário do ponto de vista econômico também. Então, existe um conceito aí em quem discute Previdência e discute a organização da Previdência, da solidariedade geracional e da solidariedade entre camadas. Por que ele é solidário? Nesse sentido, cada um paga a Previdência, ele paga a sua Previdência, mas ele não paga só a sua Previdência. Ele paga o sistema de Seguridade Social. Ele paga solidariamente condições de Previdência. Então, vou dar um exemplo antes de entrar na idade, que é o terceiro aspecto que eu vou mencionar. Nós temos um processo extremamente importante que foi aprovado nos anos 80, na Constituição, e depois foi sendo implementado gradativamente do ponto de vista da Previdência Social, que é a Previdência Rural. A Previdência Rural, ela é extremamente importante para se construir um país onde não haja pobreza absoluta e onde o campo não seja um centro duro dessa pobreza.
E hoje, talvez até porque o Brasil se urbanizou bastante mais, vários de nós já não têm mais aquela lembrança do tio, do avô, do pai, dos familiares que vieram do campo, né, para perceber o que era a situação de pobreza. Então, a pobreza, a solidariedade se dá, por exemplo, num sistema capaz de garantir a esses trabalhadores essa condição. Vou dar um outro exemplo de solidariedade mais próximo do nosso dia a dia. A grande maioria, se não for a totalidade, das trabalhadoras domésticas que conseguiram se aposentaram por idade, com sistema de contribuição por idade de 15 anos de contribuição, que é um sistema solidário para as pessoas mais pobres. Quando vocês acham que uma trabalhadora doméstica terá no Brasil, não vou falar os 49, o absurdo dos 49 que estão discutindo, estou falando os 30. 30 anos de contribuição em carteira. Tem 1 ano e pouco que nós conseguimos aprovar uma legislação em que elas adquirem os direitos que os trabalhadores e trabalhadoras têm há anos no país. Jornada de trabalho. Então, essa ideia de uma previdência solidária, um sistema previdenciário solidário, é extremamente importante. E em relação às mulheres, é fato que as mulheres vivem mais hoje do que viviam antes. É fato que a mortalidade entre as mulheres, a expectativa de vida das mulheres é maior que a dos homens. Não é os 6, 7 anos que eles apresentam, se nós fizermos a conta de quem aposenta. Até porque nós temos uma realidade perversa no Brasil de que a mortalidade masculina é prioritariamente jovem. São os jovens negros das periferias. Isso é que dá uma defasagem muito maior. A diferença entre mulheres, se nós pegarmos a partir dos 50 anos, que é quando começa a entrar em debate e preocupação a questão da aposentadoria, isso baixa para entre 3,5 e 4 anos. Não é que não haja, é só para também as pessoas não darem os dados pelo lado, você pesa o lado absolutamente ruim para justificar uma perversão. A outra questão que eu mencionei antes, e até sem pensar em previdência, né, é efetivamente a desigualdade das mulheres no mercado de trabalho. É fato que as mulheres estão, hoje, se você olhar a população economicamente ativa no Brasil, ainda não é igual. Nós temos 45% de mulheres, 55% de homens, isso vai 45,5%, 40%, mas é isso. Então, já é bem alta. No entanto, a permanência das mulheres no mercado de trabalho, e, em particular, das mulheres pobres, a intermitência é muito maior. E essa intermitência é dada porque o desemprego é maior entre as mulheres, porque o trabalho informal é maior entre as mulheres, e porque, perversamente, quanto mais pobre, mais dificuldade a mulher tem de se manter no mercado de trabalho com os filhos pequenos. Então, quando a gente olha, existe uma taxa que não é a PEA, né? É a PEA, mas, digamos, a taxa de participação, que é a presença das mulheres no conjunto das mulheres, a presença dos homens no conjunto dos homens. A taxa de participação das mulheres no mercado de trabalho é de
50%, 53%. Isso significa assim, a cada 10 mulheres, idade ativa, ok? Já tiramos de 16 anos para baixo e de 65 para cima, porque é o padrão do IBGE de idade ativa. Hoje, porque a nossa legislação é 16. O IBGE faz 15, ele também mede 10, porque é o padrão internacional. Mas, grosso modo, é só para entender o raciocínio. Em cada 10 mulheres em idade ativa, menos que 6, 5,3, não existe 0,3 mulher, mas estatística, vocês sabem como é que é, estão no mercado de trabalho. Significa que você tem ainda quase metade que não estão. A taxa de participação masculina, média, os homens, de cada 10, 7,3 estão no mercado de trabalho. Tem uma parte dos que não estão, tanto homens quanto mulheres, porque ainda estão estudando, estão na idade com 16 anos, a maioria deveria estar estudando mesmo, né? Não deveria estar no mercado de trabalho. Tem outra parte que saiu. Então, quando você olha isso, a diferença é de 22 pontos percentuais na taxa de participação. Quando você olha o detalhe dessa taxa de participação, essa medida sobe para 44% se você estiver falando de mulheres entre 24 e 30 anos. E se você olhar prioritariamente as mulheres de meio a 1,5 salário mínimo de renda per capita. O que isso quer dizer? Que no principal momento da idade produtiva para o mercado, que é quando você é jovem, está em melhores condições, os que têm acesso à educação estão acabando de sair do processo de educação, as mulheres estão muito menos presentes no mercado de trabalho. E as pobres menos ainda, porque isso daí é uma perversão absurda, né? Vocês sabem que as mulheres com mais renda têm mais acesso a serviços de creche no país do que as mulheres mais pobres. Então, quando você olha essa situação, isso vai significar que quando a gente chegar lá na frente, nós teremos menos tempo de trabalho, menos tempo de contribuição e menos acúmulo na renda, no salário. É essa desigualdade e a jornada do trabalho doméstico, que é basicamente a mesma coisa que eu estou dizendo, vinculada, que é a justificativa que nos fez e nos faz dizer que as mulheres têm que ter um bônus de tempo no processo da aposentadoria. Porque você não recompõe isso. Dizer que agora elas estão no mercado de trabalho igual aos homens, sem levar em consideração que a média do gap, da diferença salarial entre mulheres e homens, ainda está por volta de 30%. E não atribuir nenhuma diferença lá na frente, é um absurdo. Então, o processo de reforma da Previdência, ele está sendo pensado de uma maneira muito focada na ideia de que as mulheres têm privilégios, tem que acabar com os privilégios das mulheres. Porque a mudança de idade é a das mulheres, não é a dos homens. Segundo, para as mulheres rurais, isso será ainda maior. Porque a idade de aposentadoria para as rurais não é 60, como é hoje a idade para as mulheres. É parecida com o serviço público, que é 55.
Aqui todo mundo é servidor público, assim, eu digo assim, as diferentes carreiras dentro do Ministério Público são servidoras estatutárias, né? Então, a idade de vocês, e minha, que eu também sou servidora pública, de aposentadoria é 55, que é a das rurais, e que vai pular para 65. Então, tem um olhar de concentração na mudança da situação das mulheres. Mas é claro que não é só isso. Né? É claro que não é só isso. A ideia da mudança do processo de contribuição e do tempo geral de contribuição, que acaba chegando nessa ideia absurda de que para ter o rendimento total será necessário 49 anos de contribuição, não quer dizer que você tem que ter 49 para aposentar. Em tese, não. Mas vai aposentar com 70% do rendimento. Para atingir por volta dos 100%, porque o 100% real, tirando o serviço público, que há casos em que isso é possível, no sistema do INSS não se chega aos 100%. Né? Eu não sei assim, se as pessoas são familiarizadas com isso, porque, normalmente, quem é do sistema público não acompanha as regras do INSS. Quem é trabalhador do regime geral, que é como a gente chama o INSS, não sabe bem como é que funciona. Né? Então, você conversa, por exemplo, eu conversava com as trabalhadoras, os trabalhadores que trabalhavam com a gente no governo ou na Assembleia Legislativa, qualquer serviço público assim, e as pessoas não têm ideia que a jornada geral de trabalho no Brasil é 44 horas, não é 40. Porque a jornada de trabalho do serviço público é 40. Às vezes, não, mas digo, existem conquistas, não é que é errado, não estou dizendo que é errado. Eu estou só dizendo que a gente, às vezes, não percebe como isso funciona. Então, eu acho, só para terminar, que a reforma da Previdência tem sido pensada não como uma readequação de sistema para garantir os direitos reais, mas em cima de uma... Tem que ficar policiando as palavras, que às vezes eu vou falar em cima de um terrorismo, vou falar, né? De que vai quebrar, ninguém vai poder. Vocês já viram as propagandas? São assim, do tipo, se não fizer isso, você não terá, ninguém vai ter previdência, vai quebrar, não tem, é preciso. É uma coisa como se tivesse à beira da falência um sistema. Adequações no sistema para corrigir distorções, claro que sempre, eventualmente, vai ter. Agora, o foco dessa reforma, ele é um foco de transformar a Previdência numa coisa excepcional para o futuro das pessoas. E não numa segurança social que nos dá, inclusive, uma qualidade de sociedade melhor. Uma qualidade... Gente, vocês são todos muito jovens. A gente que vai envelhecendo começa a prestar atenção no envelhecimento das pessoas. As pessoas envelhecem com uma falta de qualidade de vida. E as que são mulheres aqui, provavelmente, têm um monte cuidando de pai e mãe. Idoso que não tem condições econômicas de manter uma qualidade de vida, é uma situação absolutamente perversa, porque você retoma um grau de dependência que não é correto para quem contribuiu a vida inteira para construir a sociedade. Gente, a gente tem tempo para mais uma pergunta só. Tem mais?
Meu nome é Estela, eu sou oficial de promotoria e eu gostaria de saber como a senhora vê a diferença entre gêneros no serviço público. Que a gente sabe que no mercado de trabalho privado essa diferença é bem evidente, mas no serviço público, como há concurso, como é que a senhora vê isso? Se isso é muito nítido, é disfarçado? Essa é uma pergunta bem geral, né? Não, é ótima. O serviço público tem uma coisa extremamente positiva, que é uma entrada democratizada pelo concurso. Né? Não é que o concurso resolve todos os problemas, ok? A gente sabe disso. O acesso à educação anterior é diferenciado. Às vezes, a própria forma como o concurso é organizado, do ponto de vista de conteúdo, do ponto de vista... Ele direciona. Não estou dizendo que é desleal, que é desonesto, estou falando que é isso, não. Mas eu digo assim, por exemplo, quando nós trabalhamos na prefeitura, na área de política para as mulheres, a gente discutiu muito com a Secretaria de Educação que tinha que entrar direito das mulheres na prova do concurso. Nós não queremos que professores e professoras saibam como educar para a não discriminação. Por que no concurso isso não aparece? Né? Então, estou só dizendo assim, eu acho que o concurso é ótimo, é a melhor forma de entrada, é perfeito, muito melhor do que qualquer outro método, só para a gente não achar que ele pode deixar de melhorar. Pode melhorar. Mas, no serviço público, o funil do cotidiano e das carreiras também ocorre. E nós temos uma realidade de fora que é a mesma das mulheres. Né? O que nós falamos antes, que a entrada das mulheres no mundo do trabalho é mediada e constrangida pelo seu papel social na família e na sociedade, ocorre também com as mulheres no serviço público. E isso não é visto como um problema. E é um problema. É um problema. Porque isso dificulta a disponibilidade para coisas diferenciadas, para tempos diferenciados, embora no serviço público essa exigência seja bem diferente do privado. Eu digo assim, o serviço privado, em geral, é muito mais perverso na ideia de que a pessoa tem que se dedicar corpo e alma e vida e o dia inteiro, e se ele não pode, aquilo não é o tal da forma de se colocar, como se de um grau de subserviência, nós chamamos, mas que não é chamado assim, é visto como dedicação. Não é que os servidores públicos não são dedicados, ok? O que eu estou dizendo é o grau de cobrança e o jeito de fazer a cobrança é diferente. Eu aprendi muito com um rapaz que foi contador. Foi porque ele faleceu já. Contador aqui na prefeitura. E eu trabalhava com ele lá, e eu não lembro o que foi a discussão, uma conversa qualquer. Nós estávamos discutindo com ele, a gente precisava ver alguma mudança em alguma coisa para ter dinheiro para o abrigo para as mulheres vítimas de violência, e poder ver como é que fazia aqueles processos de você aprovar o caminho de aprovação, de ter uma renda, uma coisa para o abrigo, porque o abrigo era novo. Ele não existia ainda na organização da prefeitura. E eu não lembro que divergência que foi que a gente teve, que conversa. Ele me deu uma cotovelada, e a forma como ele me deu, eu nunca tinha ouvido alguém falar. Ele disse assim, Tatal, eu vou resolver. Eu sou um servidor público. Eu sei que eu tenho responsabilidade de resolver esse problema. E era uma coisa, assim, não era uma coisa imensa, mas era
responsabilidade que ele se colocava em relação ao serviço, né, que é extremamente positivo e que a gente vê. Basta ver professoras, atendimento de saúde, vocês, na área do Ministério Público. Mas essa dedicação das mulheres também no serviço público, e não é por causa do serviço público, é porque vocês já viram homem atendendo o celular o dia inteiro, porque meu filho tem que fazer o dever. Não, mamãe, brigou comigo. Não, não, senhora, você vai trazer isso? Cadê a coisa que eu pedi? E tem uma coisa que as pessoas sempre dizem, e é certo. Filho ligou, tem que atender. E por que tem que atender? Porque a gente não sabe o que está do lado de lá da linha. Pode ser uma bobagem, né? É claro que tem que educar os filhos. Mamãe está trabalhando, não pode ligar. Mas se ligou uma pessoa que tem uma filha de 13 anos, um menino de 7, ligou, você não vai atender? Vai que está desesperado por uma bobagem, mas vai que não. E sabe o que é uma bobagem na cabeça de uma criança? Então, essa pressão interfere na vida das mulheres. E interfere na dedicação? Não. Não interfere na dedicação. Nós temos estudos feitos pela OIT no Brasil, na América Latina e no Brasil também, analisando as licenças por saúde, por saída para questões de filho, falta no trabalho, colocando junto, porque todo mundo tem essa ideia, não, as mulheres faltam mais porque têm filho. Não é verdade. Os homens faltam por outra razão. Falta porque o Corinthians jogou, bebeu muito, não deu, saiu, por causa... Eu estou te falando, estatisticamente, a maior parte dos estudos não mostra um absenteísmo proporcionalmente maior entre mulheres do que homens. Às vezes, em número é maior, porque tem mais mulher do que homem no serviço público. Mas a estatística tem que ser balanceada na proporção. Então, e a promoção opera, gente. Opera. Porque existem carreiras, é correto que haja, a gente reivindica que tenha, né? Mas aí os critérios de promoção são bem, às vezes, camuflados, difíceis, às vezes não. O resultado estatístico é que nós temos mais homens nas chefias do que mulheres. Mais homens nos cargos de melhor rendimento do que as mulheres. Eu não sei os dados aqui de São Paulo, posso até me animar a estudar, ok? Mas eu estou com os dados do governo federal na cabeça sobre os cargos de chefia, e houve um esforço, um debate que tinha que promover mulheres. Nós tínhamos uma coisa de cobrar que o governo tinha que ter mais mulheres nos cargos de chefia, mais mulheres nos cargos de direção. E você via a escadinha da proporção afunilando quanto mais altos eram os cargos. Porque esse é um processo que, se não for um processo que tenha consciência de que precisa mudar, não muda. Não adianta achar que a natureza ou o tempo vai resolver todas as coisas. Não quer dizer que todas as políticas têm que ser as mesmas para corrigir ou para, né, acabar com esse tipo de problema. Mas tem que ter. E estatística é o melhor método para provar. Uma vez, num debate, não era de serviço público, de outras coisas, com essa coisa de cargos de direção, eu, com um grupo de mulheres, nós apresentamos um folhetinho super legal. E a gente fez um desenho, um gráfico. Era um desenho, não era um gráfico, era uma imagem gráfica, mas não era um gráfico.
sabe esses bonequinhos que tem no computador, homenzinho, mulherzinha, que todo mundo hoje põe nas portinhas de banheiro, porta de entrada, não sei o quê. A gente pôs aquilo e foi pondo os homenzinhos e as mulherzinhas. Pintou um de cada cor, nada de rosa e azul, ok? Vamos, mas diferente. E mostrando, à medida que subia os cargos, aquilo deu uma pirâmide que mostrava claramente que tinha... Então, quando você vê que no topo, eu não sei qual é o topo aqui, por exemplo, poderia ser na prefeitura, poderia ser na Assembleia, pode ser num tribunal. Na hora que você chega no topo, você percebe, naquele caso, eram 94% de homens nos cargos de direção mais alta. E aí é mais difícil quando é só uma pessoa, né? Quando você tem colegiados, nesse caso eram colegiados, então, porque às vezes você fala assim, não, é 100% de homem, mas só tem um. Se chefe é só um, não é tão eficiente você dizer que é 100%, né? Aí você tem que fazer uma análise histórica. Há tantos anos. Então, tem que ter um processo consciente de se organizar contra isso e de enxergar. A mesma coisa da situação racial. Se não houver uma preocupação consciente de alterar, não muda com facilidade. E lá, nós não queremos ser exceção. Exceções são ótimas, de vez em quando, mas não para ser regra, né? As mulheres não querem ser exceção nos cargos de direção. Nós queremos que seja parte. Porque ser exceção no cargo de direção é bom para uma. Não resolve o nosso problema como conjunto. Então, eu acho que tem. Eu não tenho dúvida que a situação no serviço público vocês não precisam concordar comigo, não, tá? Mas como eu sou servidora pública, eu falo também a partir da minha experiência. É menos perversa que no serviço privado. Porque a gente conseguiu alguns direitos que facilitam o cotidiano, né? Então, coisas assim como licenças que são regulamentadas, então isso te permite usar aquela licença sem ser discriminada por causa disso. Essas coisas que, às vezes, não tem no serviço público. Mas tem muita discriminação, tem muita desigualdade. E é muito importante se organizar, criar mecanismos para que isso venha à tona. Porque o que a gente não vê é muito difícil brigar contra. Não é que é impossível. Tem gente que, às vezes, descobre que está brigando contra uma coisa já no meio da briga, né? Você acha que está... Mas, normalmente, não é assim. É importante enxergar o horizonte para saber o caminho que a gente quer chegar.